Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Juliano e eu vou continuar a correção aqui da prova da UFPR 2021 com vocês, fazer a correção das questões número 20, 21 e a questão número 22. Vamos lá? A primeira questão, vamos lá. Considerando os eventos da Reforma Protestante. Opa, Reforma Protestante, aquele evento que tem como data as 95 teses do Martinho Lutero, elaboradas ali no ano de 1517, contra as práticas de simonia e das indulgências. Né? O Lutero já não estava de acordo com o cristianismo na época. Bom, então sobre esses eventos e seus desdobramentos na Idade Moderna, uma concepção religiosa reforçada pelos seguidores da Reforma, ou seja, quem é protestante, em relação ao cristianismo vigente na época foi a exaltação da simonia. Exaltar a simonia? Não, era a contrariedade à simonia. Eles não estavam sendo favoráveis à simonia, eles não queriam manter. Um dos motivos pelos quais acontece a reforma é a contrariedade da simonia. B. ênfase na justificação pela fé. Boa! Aqui a gente tem um argumento interessante levantado pelo Martinho Lutero, que é quando ele fala sobre a ideia de justificação pela fé. E aí, a partir disso, você chega àquela ideia de que ele precisava traduzir a Bíblia, porque achava que as pessoas tinham que interpretar a Bíblia de acordo com a sua própria vontade. E você seria salvo de acordo com a sua fé. E aí, a partir disso, ela elimina intermediários humanos na relação com a divindade, significando, portanto, que a ideia de um sacerdote, a ideia de um padre, um bispo, um papa, não tem mais por que existir. O ser humano vai ter contato direto com Deus por meio da sua fé, por meio das suas ações. Tá? Então, por isso, a gente pode compreender a letra B como sendo. Vamos para as demais aqui, então. Já vou mudar a corzinha aqui para ficar de acordo. Letra C. Importância do celibato. Não, o celibato é uma prática que o Martinho Lutero, ele vai acabar com o celibato dentro da Igreja Católica. O celibato é aquela ideia de que o padre não pode ter filhos, né? E o Martinho Lutero vai acabar com essa prática. Então, não é a importância, e sim o fim do celibato. Detalhezinhos mínimos que você conseguiria pegar na alternativa. D. Renovação das obras de caridade que pretendia reforçar o engajamento dos cristãos na vida social. Você não vai ter a defesa da caridade como diferencial dos protestantes com relação aos católicos romanos. Né? A prática da caridade ela vai existir em certa medida em todas as religiões monoteístas. Tá? Também não sendo monoteístas ou abraâmicas, isso rola também, como no budismo, por exemplo. E adoção da peregrinação. Não, a ideia de peregrinação ela é uma ideia que está muito mais ligada, por exemplo, ao islamismo e ao cristianismo. Tá? Então, se você lembrasse das características referentes à reforma protestante, você já chegaria à conclusão de que essa alternativa aqui, que é a letra B, estaria correta. Tudo bem? Vamos então para número 21. Essa questãozinha, a questão mais polêmica da prova de história. É uma questão que deu problemas, a galera tentando possivelmente entrar com recurso por conta dessas alternativas. Porque a gente sabe que a banca não vai abrir mão dessa questão, né? E por falta de uma opção melhor, a gente teria que ficar com a C. Vamos ver aqui os porquês de. Considere o seguinte trecho de uma carta enviada pelo rei do Congo ao rei de Portugal em 1526. Tá? Os comerciantes, então quem está enviando essa carta? O rei do Congo para o rei de Portugal. Isso representa uma ação diplomática, uma carta enviada para outro rei. Tá? Os comerciantes estão sequestrando o nosso povo dia após dia. Filhos deste país, filhos de nossos nobres e vassalos, mesmo as pessoas da nossa própria família. Aqui já tem um detalhe. Quando ele está falando filho dos nossos vassalos, vassalo supõe uma ideia de cristandade, uma ideia relacionada a feudalismo. Então aqui você já deveria perceber que o reino do Congo já estava passando por um processo de cristianização e que, portanto, estava aceitando as ideias europeias, em certa medida. Mesmo as pessoas da nossa própria família. Essa corrupção e depravação estão tão generalizadas que a nossa terra é inteiramente despovoada. Precisamos, nesse reino, só de sacerdotes e professores, e nenhuma mercadoria, a menos que seja vinho e farinha para o Santo Sacramento. Olha só, a menos que seja vinho e farinha para o Santo Sacramento. Para que seria isso? Vinho e farinha, corpo e sangue de Cristo. Ó, o Santo Sacramento. Outro elemento que você deveria pegar ali para identificar que o reino do Congo era um reino cristianizado. É nosso desejo que este reino não seja, aqui o problema nessa questão, né? É nosso desejo que este reino não seja um lugar para comércio ou transporte de escravos. Então ele não quer nem uma coisa e nem outra. E é por isso que os alunos acabaram marcando a alternativa D. Porque
mas eu vou mostrar o porquê que a letra D também não pode estar certa. Com base no texto acima e nos conhecimentos acerca dos contatos entre sociedades africanas e europeias no início da Idade Moderna, é correto afirmar que o tráfico de pessoas escravizadas por parte de Portugal visava o despovoamento do Reino do Congo. Não, eles não querem o despovoamento do Reino do Congo, eles querem o contato com o Reino do Congo para poder ter escravizados para levarem para suas colônias. Tá? Então não tem como objetivo despovoar. B. A cristianização do Reino do Congo se deu através da presença militar. Não, a presença militar por quê? Quem é que faz o processo de cristianização? Os jesuítas, na maioria das vezes. Da construção de feitorias portuguesas na costa africana. Bem não, as feitorias elas são espécies de armazéns que eram estabelecidos no litoral atlântico. Tá? Por isso a letra B poderia estar correta. C. O Reino do Congo buscava através da diplomacia, você vê a carta como símbolo de diplomacia, estabelecer suas próprias leis para a regulação do tráfico de pessoas escravizadas. Veja, por mais que ele diga não seja um lugar para comércio ou transporte, quando você proíbe, você está estabelecendo uma forma de regulamentar. E por falta de uma alternativa melhor, a UFPR não vai abrir mão dessa questão e ela vai considerar a letra C como correta. Estabelecer as suas próprias leis. Ele está estabelecendo uma lei que seria contra a escravidão. É uma tentativa de regulamentação. Por isso, vocês deveriam ter marcado a letra C. Por que a letra D não pode ser, professor? Se liga. As influências políticas e culturais de Portugal eram recebidas com hostilidade pelo Reino do Congo, porque entravam em conflito com as tradições locais. Galera, em hostilidade, vejam, eles são reinos que já possuem vassalos, estão buscando vinho e farinha para o Santo Sacramento. Significa que eles já tiveram contato com o mundo cristão e já estão se cristianizando. Faz sentido? Eu, em primeiro momento, acreditava que a letra D pudesse ser correta. Mas aí, após eu perceber esses elementos aqui no texto, eu mudei de ideia e concordo com a letra C como gabarito. Letra E. As tensões decorrentes do tráfico de pessoas escravizadas ocasionaram a Primeira Guerra Luso-Portuguesa. Guerra entre Portugal e Portugal? Não faz muito sentido essa alternativa. É por isso que a gente vai compreender, então, a alternativa correta da letra. Complexa, questão complicada, que deu muito pano pra manga. E deixou alguma galera insatisfeita, inclusive, aí, que ser contra e você regular são coisas opostas, né? Mas apesar de tudo isso, a letra C poderia estar com o gabarito correto. Show? 22. Em relação à história do Brasil no século XX, assinale a alternativa que apresenta uma ocorrência do governo parlamentarista e sua respectiva razão de implantação. Se você foi nosso aluno do Aprenda Bem aí nas nossas revisões para o UFPR, você foi no decorrer do ano, você tá ligado que eu falei exatamente sobre isso aqui nas nossas aulas, a importância de você dar atenção ao parlamentarismo. Por quê? Porque o parlamentarismo aconteceu em 60. Então nós temos aqui uma efeméride que a UFPR gosta de abordar. Apesar de a federal não cobrar muito esse assunto de república populista, eu apostei que cairia uma questão de parlamentarismo. Caiu, né? Vamos ver. O único momento que a gente tem de parlamentarismo, a gente tem um parlamentarismo às avessas durante o governo do Dom Pedro II, só que aqui ele está falando no Brasil do século XX, então não pode ser durante o segundo reinado, tá? Vamos lá. Qual que foi o único momento? Quando o Jânio Quadros renuncia, o João Goulart está na China, ele volta para o Brasil, aí ele vai para o Rio Grande do Sul, acontece a campanha da legalidade, a única maneira de eles resolverem esse entrave, esse problema, foi com um acordo estabelecido com os deputados e o Tancredo Neves tornaria-se nosso primeiro-ministro e o João Goulart seria um presidente que não exerceria sua função. Depois de 3 anos ocorreria um plebiscito para que ele então fosse escolhido como presidente ou não. Tá? Único momento que a gente teve no nosso século XX, com o parlamentarismo em vigência. O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso entre 95 e 99 foi implantado devido à vitória do parlamentarismo no plebiscito sobre regimes do governo em 93? Não, a gente não tem parlamentarismo durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O governo do presidente Washington Luiz entre 26 e 30 foi implantado devido ao desgaste da política do café com leite e à ascensão do movimento da Aliança Liberal. Completo oposto. Washington Luiz, ele é o responsável por causar uma ruptura na alternância de poder São Paulo-Minas Gerais. Washington Luiz, ele é o cara que ele governa antes de 26 a 30, na verdade, ele governa de 20, é um governo anterior a esse,
Ele indica Júlio Prestes à presidência, né? E quando ele faz isso, ele rompe com aquela alternância oligárquica que a gente tinha até então. Então é o oposto. O governo do presidente Dutra, entre 50 e 51, foi implantado devido aos planos de instauração de uma ditadura militar com auxílio da Arena. Caraca, a Arena já existia aqui então. A Arena é um grupo que vai surgir apenas durante a ditadura militar, né? Então não fazia sentido ela estar nessa questão. E o governo do presidente João Goulart, em 63, foi implantado devido à articulação dos setores militares e conservadores para limitar os poderes presidenciais. É isso. Iam controlar o poder do Jango, porque ele era considerado alguém muito à esquerda e por conta disso poderia implementar reformas reformas de base, como ele tenta em 63. Não que o Jango fosse o cara mais comunista do Brasil, né? E o governo do presidente Café Filho, entre 54 e 55, foi implantado devido à crise política decorrente do suicídio de Getúlio e a mobilização do Partido Comunista para tomar o poder. O Partido Comunista tomar o poder aqui? Não. A gente teria uma possibilidade de golpe em 64 dos militares. Esse golpe não ocorre por conta da comoção que foi gerada por conta do suicídio de Getúlio. Valeu, galera. Fechamos aqui a correção, então, da provinha de história. Uma prova bem tranquila, com exceção única para essa questão número 21. Deu ali dúbias interpretações, mas mesmo assim a gente consegue chegar numa alternativa correta. Ok? Forte abraço para você e até mais, gente.